museus celebram a chegada da primavera por todo o Brasil. No estúdio, recebemos uma educadora para falar sobre a importância de projetos que envolvem o Museu da PUC Minas. Projeto de cinema viaja por Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Também no estúdio, vamos conversar com o idealizador do projeto, que vai dar mais detalhes sobre a iniciativa. Hoje é terça-feira, 20 de setembro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Para celebrar a Estação das Flores, o Instituto Brasileiro dos Museus, o IBRAM, promove a 11ª Primavera dos Museus. Diversas instituições de Belo Horizonte e do Brasil participam do evento, oferecendo espetáculos teatrais, saraus, palestras e exibições de filmes. Neste sábado, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas contou com uma programação especial, voltada especificamente para a criançada. Confira! O tema da Primavera dos Museus deste ano é Museus, Memórias e Economia da Cultura, e tem como objetivo ressaltar a importância dos museus como propagadores da cultura e da arte. O IBRAM teve a iniciativa de criar esse evento Primavera dos Museus com a maneira de que todos os museus realizem no mesmo período algumas atividades, para mostrar que o museu hoje é um organismo extremamente vivo e atuante na sociedade. Não é apenas aquele lugar onde se guardam coisas, onde se expõem coisas. É um lugar onde se vibra, onde a ciência, a história, a cultura estão presentes e em prática a todo momento. A arte e a cultura e o lazer são essenciais para a vida das meninas, porque elas podem se expressar, ajuda também a trazer uma realidade no conhecimento escolar para as crianças. Então, assim, é essencial, eu acho. É a 10ª vez que eu venho, então não tá diferente para mim, mas tá legal ainda. A grande finalidade para mim é sensibilizar as famílias, sensibilizar as crianças para os assuntos da ciência. Porque brincando que as crianças desde cedo já começam a se interessar pelos assuntos da ciência e a praticar, e a entusiasmar, a vislumbrar a possibilidade de uma profissão na área, a se intensificar nesse trabalho e trabalhando sempre com prazer. Quando eu os trago aqui é para tentar inculcar neles o espírito científico, né? Da pesquisa, da busca, de procurarem saber de onde saiu isso aqui, como é que foi feito. Quando eu trago aqui, o objetivo é esse. Despertar a criatividade. Os dinossauros. Que eles viveram muito tempo. Toque nos animais, ainda por cima na cobra. Eu gosto dos dinossauros. Uns são grandes, uns são rápidos, uns comem. O que eu mais gosto é do Rex. Nós estamos trabalhando todos os sábados durante esse mês de setembro com uma série de oficinas, brincadeiras com as crianças. E o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está concorrendo ao Prêmio Nacional, que engloba todas as cidades sede das Olimpíadas Rio 2016. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está entre os concorrentes do Prêmio UPS de Turismo, que é a premiação mais importante do segmento turístico do Distrito Federal. O prêmio, criado há 26 anos, vai homenagear personalidades e empresas que contribuem para o desenvolvimento do turismo brasileiro. O Museu de Ciências Naturais foi criado em 1983 e desenvolve projetos de pesquisa e coleções de referência. Ele também realiza exposições e atividades didáticas, possui uma das maiores coleções de paleontologia da América do Sul, além de exemplares nas coleções de plantas, animais e mamíferos atuais. A votação é realizada até a próxima quinta-feira, dia 22, através do site ups.br/Prêmio Turismo. E o resultado vai ser conhecido na sexta-feira, dia 23, no site da UPS. A premiação acontece ainda este mês, no dia 27, em Brasília.
Bom, e para falar um pouco mais sobre a importância e os projetos do nosso museu, a gente recebe aqui hoje a educadora Cristiane Kieser, que também é bióloga e trabalha lá no Museu da PUC. Cristiane, boa tarde, bem-vinda ao programa. A gente viu na reportagem algumas atividades que são diferentes do que geralmente acontece no museu. Qual que é a importância dessas atividades? Eu acho que a gente está sempre buscando desenvolver, né, criar novas atividades para atrair um público novo, um público diferenciado e um público que, se já conhece o museu, possa voltar também outras vezes para fazer coisas novas. Além dessa atividade que a gente viu no fim de semana com as crianças, que outro tipo de atividade você considera bacana para atrair o pessoal? Uma das atividades que a gente já oferece há bastante tempo e que a gente tem um retorno bem legal assim, do público, as férias no museu, que né, a gente tem todas as férias, julho e agosto, e outras atividades, outros eventos que a gente oferece também, às vezes em parceria com outros departamentos da PUC ou até outras instituições, como por exemplo a Tenda da Leitura, tem concertos que a gente tem também aos domingos, então a gente está sempre buscando novas atividades para atrair o público. Pois é, a gente viu também que o museu ele foi indicado ao Prêmio UPS, que é um prêmio nacional, que ele é muito importante. E como que você avalia essa importância para o nosso museu? Eu acho que é muito importante, assim, a gente né, recebemos a notícia com muito orgulho, né, por saber que a gente está sendo reconhecido, né, pelo menos o pessoal do UPS já identificou e reconheceu a gente espera que né, quem sabe a gente não chegue lá. Pois é, uma concorrência com, por exemplo, o Museu do Amanhã e o Museu do Futebol também, que fica lá em São Paulo. E como é que você avalia essa concorrência com museus tão importantes no nosso país? Sim, isso foi também, né, como eu falei, uma grande honra, a gente ficou orgulhoso de estar participando e concorrendo com esses museus né, de grande importância no cenário nacional. E acho que vai ser uma disputa, né, como você também falou, bem difícil, especialmente por serem museus de temas diferentes e em cidades diferentes do país. Então, acho que isso também pode influenciar na votação das pessoas, mas a gente com certeza vai tentar, vão votar lá para ajudar. Então, a gente tem visto recentemente muita programação voltada às crianças no museu, mas muitos adultos também frequentam ele. O que esses adultos eles vão encontrar quando eles visitam o museu também? Tá, a gente tem também algumas atividades que podem ser direcionadas para os adultos, né? Às vezes, como eu falei, a gente tem concertos, tem também uma parceria com o Gaia, que a gente tem também noites para visualizar né, as constelações, tem o planetário, que os adultos também gostam bastante. E tem alguns adultos que também gostam de participar junto com os filhos, então eles também participam das oficinas e interagem junto com as crianças, fazendo mesmo uma troca de conhecimento, de experiência, de vivência junto com os filhos ou sobrinhos que eles estão levando ao museu também. A própria exposição de paleontologia é muito importante, a gente tem peças lá que são famosas, inclusive, né? Sim, a gente tem da exposição do Pleistoceno, né, que preguiça gigante, o mamute, mastodonte, desculpa, o tigre dente de sabre, então assim, e até a exposição do Peter Lund também, que está no mesmo andar, são exposições super interessantes que os adultos também gostam de visitar, de aprender um pouquinho mais sobre elas. E o museu ele aqui da PUC é considerado uma das grandes referências do continente até. E como é que você pode avaliar toda essa importância do museu para um espaço tão grande? Eu acho que é um museu que tem uma importância muito grande né, no cenário nacional e até internacional, porque a gente mostra um pouco da história da vida na Terra, né, desde dos primeiros seres vivos. A gente tem uma coleção também que ela foi encontrada no estado de Minas Gerais e a maioria das nossas peças expositivas, até os dinossauros, são animais que viveram na América do Sul. Então também isso é uma coisa muito interessante do museu, porque normalmente a maioria das pessoas conhecem os animais, os dinossauros ou os animais extintos da América do Norte ou da Europa por causa dos filmes e desenhos. E aqui no museu as pessoas aprendem um pouco mais sobre as espécies que viveram no nosso continente, né? E também no Brasil, que a gente tem sítios paleontológicos muito importantes no Brasil também.
Queria que você comentasse um pouco para a gente também sobre o trabalho de réplicas, porque muitas das peças são réplicas e são réplicas muito bem feitas no museu, não é mesmo? Sim, sim. A gente tem uma equipe muito qualificada no museu, que ela trabalha só com essas réplicas, né? É a responsável pela montagem e a produção dessas réplicas. E uma das coisas importantes é que muitas das peças originais, né, os fósseis, eles são delicados, são frágeis, a gente não pode, por exemplo, manusear para montar a exposição, para as pessoas conhecerem, e alguns deles são utilizados para pesquisa também, então é por isso que a gente faz as réplicas. As réplicas, elas são feitas com moldes para que sejam idênticas às originais, inclusive em termos de coloração, que está relacionado ao local que foi encontrado o fóssil, né? Então, as réplicas, elas ajudam a gente a poder mostrar para o público, né, leigo, para o público visitante, que é possível a gente pegar essas fósseis, fazer as réplicas e montar uma exposição que todo mundo vai poder conhecer um pouco mais sobre a vida na Terra mesmo. Legal. Bom, e para a gente finalizar, é importante ressaltar a participação do museu no concurso da UPS. A gente está colocando agora, inclusive, o site na tela, é o ups.br/prêmio turismo. É sempre importante a gente valorizar e chamar o pessoal, o público aqui da PUC, para votar pelo nosso museu, né? Sim, sim, vai ser, como a gente falou, vai ser uma competição acirrada, mas acho que a gente tem que votar, né, pela universidade, pelo nosso museu e até pela cidade de Belo Horizonte também. É isso aí, Cristiane. Obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos ficar na torcida. Obrigada. Bom, e o programa vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto muito legal que é desenvolvido às margens do Rio São Francisco. Nós também vamos conversar com o idealizador e coordenador dessa iniciativa. É daqui a pouco, não saia daí. O Espaço PUC está de volta. Durante 11 dias, vários municípios do Nordeste mineiro receberam um projeto muito legal, o Cinema no Rio. 10 cidades que ficam às margens do Rio São Francisco foram contempladas pelo cinema itinerante, que rodou de 25 de agosto ao dia 4 de setembro, levando 9 filmes diferentes à população ribeirinha. Lucas, mas não foi só isso não. Dá uma olhada no vídeo que a gente preparou com as imagens produzidas pela equipe do projeto. Você vai conhecer um pouco mais sobre a iniciativa. Por esses longes todos eu passei, com pessoa minha do meu lado, a gente se querendo bem. O senhor sabe? Já tenteou sofrido o ar que é saudade? Disse que tem saudade de ideia e saudade de coração. O Alto do Rio São Francisco ambienta a obra de Guimarães Rosa, que completa 60 anos em 2016, Grande Sertão Veredas. Não só a história deste livro se passa às margens do Velho Chico, mas também a 11ª edição do Cinema no Rio São Francisco. A equipe do projeto subiu o Velho Chico e fez mais feliz a população ribeirinha de 10 cidades de Minas Gerais. Com um público de 25 mil pessoas e mais de 300 quilos de pipoca, o que não faltou foi diversão e disseminação de cultura. Além da exibição de filmes de curta e longa-metragem em praça pública, o projeto realizou oficinas de fotografia para crianças e adolescentes de escolas públicas da região. Importante mesmo, além de trazer novos horizontes para a população que vive às margens do Rio São Francisco, é a proposta de valorizar a cultura ribeirinha, lembrando de uma das obras mais importantes já escritas sobre essa realidade. Muito legal, né, Lucas? Bom, e para a gente falar um pouco mais sobre o Cinema no Rio, recebemos hoje o idealizador e coordenador do projeto, Inácio Neves. Boa tarde, Inácio. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Bom, Inácio, e essa foi a 11ª edição, né, do projeto. Como que surgiu a ideia de criar? Bom, eu já faço exibições de cinema ao ar livre desde 94. Começou junto com a Rádio Gerais, que já nem existe mais em Belo Horizonte, né? Em 2003, eu criei, junto com os amigos em São Paulo, uma tela inflável. Quando eu vi essa tela, né, funcionando, eu falei, gente, eu quero levar o cinema agora e ir para o interior do país. Em 2007, eu fiz uma viagem, tive o privilégio de fazer uma viagem de vapor, no Venceslau Braz, de Pirapora até Sobradinho. Então, sempre tive uma ligação com o Rio. Quando essa tela
estava funcionando, eu falei, gente, vou escrever um projeto, vou levar o cinema para os ribeirinhos, vou descer o Rio São Francisco. Daí que surgiu, né, por essa possibilidade de transporte de uma tela que seja super fácil, né, uma tela inflável. E essas 11 edições, elas aconteceram às margens do rio. Sempre às margens do rio. E uma característica interessante, porque antes eram duas equipes, a equipe água, que ia por barco, e a equipe terra, né, pela terra, pelo asfalto. E nós somos na 11ª até a 8ª edição, nós conseguimos navegar no rio. E já essas 3 últimas edições tivemos que fazer por terra. O rio não tem água suficiente para navegação. Bom, e vocês já pensaram em expandir esses horizontes e talvez levar esse projeto para outras áreas do Brasil? Ah, com certeza. Tivemos até um outro projeto que foi maravilhoso, era o Cinema nos Trilhos. Nós percorremos vários estados, Pará, Maranhão, Goiás, Bahia, Minas, Espírito Santo, e foi um projeto assim de grande repercussão também, ganhamos prêmios com o projeto, na categoria Relacionamento com as Comunidades. Então a gente sempre pensa, inclusive, levar para outros rios também, né? Além de São Francisco. Bom, e são 25 pessoas, né, que integraram essa equipe da última edição. Como que é o trabalho por trás desse projeto? Bom, a logística é muito complicada, né? Porque a equipe ela é uma equipe grande, vão jornalistas, vão fotógrafos, equipe de filmagem, produção, técnica, pesquisadores. Então são várias pessoas, cada um monitores, né, das oficinas e tudo. Então cada um com sua função. E é um dia por cidade, é muito corrido. Então, ao mesmo tempo, tudo tem que estar muito bem planejado, muito bem organizado, para não dar furo e não acontecer nenhum imprevisto, né? Que possa vir atrapalhar o cronograma do projeto. Bom, Inácio, e como que foi a programação, assim? Além da exibição dos filmes, vocês exibiram também documentários, né? Vocês fizeram uma oficina de fotografia para as crianças da região. Como que foi? Conta pra gente. Bom, sobre as oficinas lúdicas de fotografia, esse ano teve um diferencial, porque ela sempre foi realizada junto com as crianças e adolescentes. Esse ano nós abrimos também algumas vagas para a terceira idade, que foi sensacional, assim, você vê as pessoas participando, né, debaixo daquele calor absurdo, e ela junto com a meninada, a terceira idade, junto com a meninada, tirando fotos e tudo. O resultado dessa oficina, ele é projetado na tela antes da sessão. Então é maravilhoso você poder presenciar assim, a alegria da plateia, né? Reconhecendo os alunos, né, da oficina e o resultado, né, as fotos que elas fizeram e tudo. E além disso, a gente produz também um documentário de cada comunidade, que é exibido antes da sessão. A gente proporciona que a população se veja na grande tela, reconheça o espaço deles, né? Como também o que abre a sessão de cinema, na verdade, não é o cinema, é uma apresentação artística local. A gente convida algum artista da comunidade para se apresentar para a própria população. E muitas vezes a comunidade nem conhece esse artista. Então é uma forma de estar valorizando essa cultura local também de cada comunidade. Bom, Inácio, e você mesmo comentou aí que nos últimos 3 anos, né, vocês tiveram que fazer o trajeto por terra. Ao longo desses anos, com certeza houveram mudanças, né? Vocês perceberam essas mudanças na população ribeirinha? A questão do meio ambiente também, do rio hoje está mais baixo. Você conseguiu perceber essa mudança no perfil da população ribeirinha? Com certeza. A gente percebe isso e é muito presente. Com o rio, não precisa nem dizer que os 3 últimos anos o rio não tem água suficiente para uma navegação, né? Agora, com isso, as pessoas se afastam do rio também, né? Porque está difícil pescar, está difícil da população sobreviver do rio como era antes, né, há 10 anos atrás. Então fica um pouco complicado e a tristeza das pessoas é justamente essa. O rio não tem água, estamos quase atravessando a pé, nunca vimos o rio nessa situação. Então existe uma certa tristeza. Por outro lado, muita coisa melhorou no rio também, né? Então, assim, a vida do pescador facilitou muito com as rabetas, né? Agora não está no remo, está nas rabetas, né? Então, assim, existe uma outra transformação que é difícil de eu avaliar se é para bom ou para melhor, mas existe transformações que trouxeram uma vida melhor para o ribeirinho,
né, de alguma forma. Agora, eu reparo que muita gente está virando as costas para o Rio. Porque o Rio já não é mais aquele rio viscoso e tudo. Está difícil, né, para eles. Bom, e ainda falando sobre essa população, como que é a recepção deles ao seu projeto? Olha, eu posso dizer que o projeto hoje faz parte do calendário do Ribeirinho, porque sempre eles estão em contato com a gente, né? E eles recebem a gente muito bem. Antes, porque normalmente é essa época, né? Agosto, setembro. Antes disso, o pessoal começa a mandar mensagem pelo Facebook. Vai ser quando? O que vai chegar? Passa tal filme. Já começa a dar palpites até, né? Orientações pra gente e tudo. Então é muito prazeroso ir para um lugar e ser bem recebido, como todos os anos, né? Bom, e o início do vídeo, né? A gente citou um trecho de Grande Sertão Veredas. Como que foi a inspiração, né, a escolha desse tema? Então, isso é uma coisa assim, final do ano passado, eu falei, gente, Grande Sertão Veredas vai fazer 60 anos de lançamento, né? Eu, com essa coisa na cabeça, falei, como é que eu posso fazer alguma coisa assim, né? Vontade de homenagear, assim. Queria até, porque ano passado, na 10ª edição, estivemos em André Quissé, onde as crianças que abriram a sessão de cinema, elas recitaram Grande Sertão Veredas, né? O primeiro encontro de Riobaldo, né? Fandiadorim e tudo mais. Aí me veio a ideia de procurei uma equipe, né, da Alpendre, Tomás e o Braca. Falei, olha, eu quero que a criação da programação visual do Cinema no Rio esse ano seja baseada em cima da primeira capa do Grande Sertão Veredas, né, do Poti. Então eles criaram um material maravilhoso. Quem quiser ver pode ver no próprio Facebook, né, do Cinema no Rio. A gente está passando umas imagens agora. Ah, ótimo, ótimo. Então foi um trabalho maravilhoso. Nós até produzimos um vídeo de todo esse processo de criação, né, que está no Facebook também. Então, assim, fico satisfeito de poder homenagear, né, o Grande Sertão, um livro maravilhoso. Bom, e os filmes, né? Foram 9 filmes exibidos. Qual que é o critério de seleção dos filmes? Ó, a curadoria dos filmes, primeiro a gente começa assim, quais filmes que não podem passar? E já tem, né, com violência, com droga, sexo e tudo. A gente corta tudo isso, porque está numa praça, né, para atender todas as faixas etárias, todas as classes sociais, né? Então a seleção dos filmes desse ano foi assim magnífica, assim, foi um sucesso enorme. Primeiro Luneiro do Tempo, né, do Alceu Valença, foi estreando, levando o sertão para o sertão, foi um sucesso enorme, né, o filme. O Último Cine Drive-In, que também tem um pouco a ver com essa história de cinema, é o Cinema Paradiso Nacional, vamos dizer assim, né, que foi maravilhoso. O Bem Amado, essa questão do ano de eleição, né? E teve um documentário, um longa, que é 5 vezes Chico, que foi uma forma de levar o Rio São Francisco para o Ribeirinho, aonde ele possa conhecer o Rio desde a nascente até a foz, né? Esses foram os filmes principais, assim, da curadoria. Depois veio os curtas, né? Então teve uma animação, a Calango-Lengo, que foi um sucesso também, super bonito. Teve um curta, Disque Quilombola também, que tem um pouco a ver com a realidade dos quilombolas da margem do rio e a relação, né, do imaginário deles, assim, de quem mora na cidade e tudo. Então foram vários curtas que enriqueceram essa programação da gente. Bom, é muito legal o projeto, né, Inácio? Parabéns pela iniciativa. E fica o convite aí, mesmo para quem não mora nessa região, mas que tem interesse de acompanhar e ver todo esse processo, para visitar as cidades, acompanhar a próxima edição. Com certeza. Como acompanhar pelo Facebook, ainda está tempo ainda de estar se atualizando, né? Qual que é o endereço no Facebook? No Facebook é só Cinema no Rio São Francisco. Aí vai direto para a página e ali tem muita informação, fotos, filmes, tem de tudo. Muito obrigada, Inácio. Eu agradeço. Seja sempre muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Você tem alguma sugestão ou comentário? É só enviar para o nosso e-mail, espaçopuc@pucminas.br, e acompanha também as nossas redes sociais. A gente volta amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!